Análise de bolsa, dia 15 de novembro de 2015. Aqui o Bovespa, né? Eu tinha dito que dessa roxa faltava cair esses 4 dias, mas que em vez de cair em 4 dias, podia demorar mais. Que é exatamente o que aconteceu. Né? E aí, com o que aconteceu, a gente muda um pouco o desenho. Por quê? Porque o que está aparecendo muito é que essa queda toda é essa queda toda. Então, essas duas pretas seria preta com preta e uma queda para cá, uma volta para roxa, olha lá, queda para cá, volta para roxa e depois um mini crash, né? Que se você contar os dias daqui, acabaria mais ou menos entre 27 e 30. Como a gente já percebe que os dias às vezes dá um pouco para lá, um pouco para cá, é tudo aproximado, né? E obviamente a mesma coisa com o preço, né? Pode ir lá no 42.700, pode passar um pouco ou pode ir um pouco antes. A mesma história dos dias. E aí eu quero falar, a volta, aí deixa eu ir até mais para frente, mostrar o outro desenho. Aí eu botei aqui, ó, aquele desenho eu desenhei antes, né? Você já percebe que, olha lá, já fez a alta que estava desenhada e já começou a quedinha que estava desenhada, né? Porque repetir isso aqui, né? Eu tinha parado nessas duas vezes, olha, ele já fez a alta, né? A alta, quer dizer, porque aqui era em 2 candles, mas aí faltava mais um pouco, ele fez e aí caiu, né? Que é isso aqui, né? Bem embolado, né? Mas tendendo a ir para cá para depois fazer a laranja, que é o que está aqui, né? E aí o que eu queria falar, que eu boto aqui, ó, dia 27, 28, dia 20, 27 e 30, notícia ruim com pavio. Quer dizer, geralmente a notícia ruim, o que ela causa? Um pânico, né? Que foi exatamente o que aconteceu aqui, né? O pânico. E já fechou melhor, né? Então, uma chance de um pânico para fechar melhor e depois começar uma alta bem forte. E aí, por que eu falo que existe a chance daqui ser muito forte? E não fazer isso aqui, fazer mais forte do que isso aqui. Por quê? Ah, e também, em vez de ser um pavio, pode ser um gap, né? Que é o mesmo efeito do pavio. Então, por exemplo, sexta-feira fecha lá perto do 42.700, a chance de um gap na segunda passa a ser muito grande. Em vez de fazer o pavio, faz o gap. Ou então, abre pior na segunda e faz o pavio. Um dos dois. Aquela no 15 minutos, né? Eu tinha traçado isso aqui antes, né? Olha lá. Queda, né? Um bolo e uma queda, que é fazer exatamente isso aqui, né? E aí vamos ver o que ela fez. Olha lá, realmente fez a queda, né? Que era isso aqui, era vir mais ou menos esse preço, né? Tinha mais um bolinho, mais uma queda para subir. Vamos ver. Olha lá. Aí fez, olha lá, fez a queda, né? O final da queda e subiu. Que é exatamente o que estava no desenho, né? Meio embolado, olha lá. Aí, olha o detalhe do preço, olha lá. Porque a gente, pela forma e pelos dias passados, a gente estaria aqui, ó, nessa roxa. Olha como cravou o preço, olha lá. Né? Isso, senhores, isso é o cúmulo da... Quer dizer, é óbvio que não existe coincidência, né? E olha como esse fundo, a forma dele, olha lá, vários pequenos próximos. É idêntico a isso aqui, ó. É igual, né? No mesmo preço e aonde deveria acontecer, olha lá. Então, o que acontece? Quando você enxerga o detalhe do detalhe, aumenta a chance de tudo fazer. É óbvio que não é obrigado a fazer igual e nem é obrigado a fazer a figura. Pode sair daqui e dar uma porrada para cima. A gente não existe certeza. Mas quando ele começa a fazer o detalhe e começa a igualar no preço, a chance de fazer tudo começa a aumentar. Então, e os preços estão aqui, ó. Só que só porque cravou esse não significa que vai cravar o resto. Pode ser tudo aproximado. Isso a gente já sabe também. Então, ó, aqui a história, por que eu falo que pode sair muito forte? Por causa dessa simetria que eu acho que é que está controlando tudo, né? Ela é bem interessante, ela é meio inclinada aqui nessa parte direita, né? Essa parte direita é toda mais baixa. Quer dizer, depois desse topo aqui, né? Essa parte é mais baixa que essa. Mas, pra mim, ela continua muito interessante. Por causa desse fundo aqui, é muito parecido com esse fundo aqui, esses dois pretos. E a forma aqui não é idêntica a essa aqui, mas, de qualquer maneira,
um vai e volta com dois fundos roxos e seria um vai e volta com os dois fundos roxos. E aí depois isso aqui, ó, porque foi uma queda muito forte, sairia muito forte para cima, né? Por isso que eu falo que tem uma chance de sair mais forte do que o que está lá na mais próxima. A mais próxima, ela é para cima também, mas é mais fraca. E essa aqui é muito forte, então pode sair muito forte. E aí o Gold, aquela história que eu falo que o Gold é muito parecido com o Bovespa, né? Apesar deles não terem nada a ver, não tem nada a ver, porque o Gold não é ouro. O Gold é ouro contra dólar. O ouro puro a gente tem na nossa BMF, o gráfico é totalmente diferente do Bovespa e totalmente diferente do Gold. Por um acaso o Gold lá fora é igual ao nosso Bovespa, não me perguntem por quê. O que importa é que se você pegar 15 anos de histórico, você vai ver que é muito parecido o que o Gold fez, o Bovespa fez. E por um acaso, desde 2011, a gente copia a médio no detalhe. Claro que não é o detalhe do detalhe. O que é o detalhe do detalhe? O detalhe do detalhe é fazer cada topo e cada fundo, né? E não é. Não é idêntico em cada topo e cada fundo. Mas olha a simetria do Gold, como é aquela simetria do Ibov, e no mesmo tempo, né? Porque aqui é 2013 e o nosso fundo é 2013. O nosso primeiro fundo. Né? E aí meio embolado e caindo. Olha como o lado direito do Gold também é mais baixo. Quer dizer, é muito parecido com aquela simetria do Ibov. Muito. E olha como o Gold também sai forte aqui, né? Muito forte. Então é muito parecido. Então o que eu estou esperando pro Gold é muito parecido com o Ibov, né? Fazer um fundo aqui perto do 1011, perdão, entre 1000 e 1011 e depois subir forte, perto também do dia 30. Aqui o dólar lá fora, né? Que não tem nada, quer dizer, não tem nada a ver com o nosso dólar. Eles andam muito parecidos, muito. A médio, a longo e a curto, o nosso dólar é muito parecido com o dólar de lá de fora. Só que o dólar lá de fora é dólar contra euro em 40% e dólar contra as outras moedas nos outros 60%. E o nosso dólar é só dólar contra real. Mas, de qualquer maneira, eles andam muito parecidos. Por um acaso, a gente está numa exceção histórica. Por quê? Porque o dólar lá fora, né, está numa congestão muito maior que a nossa, né? E a nossa a gente subiu. Agora, o que a gente pode ver, a média, é que o quê? Que eles atingiram o topo antes, né, que foi esse aqui. E a gente demorou um pouco para atingir o topo, que é o proporcional a esse aqui. Que foi o que a gente fez há uns 2 meses. E aí a gente começou a embolar uns 2 meses, só que o bolo deles é muito maior. Então o que eu imagino é que eles estão indo para esse topo. Por quê? Porque a gente tem um W aqui, ó. Esquece esse laranja, né? O W é esse aqui, ó. X, A, B, C e o D. E o B no 70.7 joga para um D no 141, porque os outros já passaram. Só falta o 141. É óbvio que pode passar ou pode parar antes, mas o 141 é um nível muito forte, porque também é o topo geral do dólar lá fora. Então, é muita chance a gente parar nesse 141 e cair forte. E aí, se a gente cair forte, o que acontece? Isso tudo é um M gigantesco, né? Porque o dólar ele vem lá de baixo, não está aqui, né? Se você pegar no gráfico semanal ou dar um zoom menos aqui, você vai ver que o dólar vem muito de baixo, isso é um topaço, né? Então ele vem de baixo, que é um X, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, e vai jogar para um D muito lá embaixo, né? E esse é o dólar lá de fora, e o nosso dólar, o que acontece, a relação do nosso dólar com o dólar de fora? É o que eu falei, a médio e a médio, a longo e a curto é praticamente uma cópia. Claro que tem exceções, às vezes o nosso anda atrasado, o deles anda atrasado. Então por isso que eu estava também cantando uma alta para o nosso, porque o deles já tinha partido. Ó. Até quando o nosso não está casado com o deles é melhor, porque um mostra mais ou menos o que o outro vai fazer. Né? Então, vamos ver o nosso? Olha lá. O nosso estava brigando por aqui, eu estava falando em alta do nosso dólar exatamente porque o dele já tinham ido. Né? Então o nosso dólar dá para ver nitidamente um W, olha aqui. Esquece o roxo, né? O roxo é o M, que é o M que a gente tem lá, né? Que é o M gigantesco que eu acabei de falar, no dólar lá de fora. E a gente tem um W antes do M, né? Igual o deles, que é isso aqui, ó, X, A, B, C e D. Eu botei o B em laranja, olha lá, os níveis de Fibonacci do B. O B joga para um C, perdão, joga para um D
de 61.8, joga para um D de 786 e joga para um D de 886. Ele joga para um outro D que é 161.2, mas 161.8, desculpa, mas eu não acredito. Eu acho que é muita coisa. Então, o que eu acredito é que ele vai ficar num desses três aqui. E aí, qual dos três é impossível, senhores, de saber, mas é por aqui, né? Então, aí seria lá entre o 4.131 até o 4.282. E aí depois, a mesma coisa que o dólar lá fora, olha lá, uma queda, e aí aqui dá pra ver o M certinho, né? X, A, um B, um C e um D. Eu não tracei os fibros, né? Porque para não confundir muito. Se realmente o dólar bater lá e começar a cair, a gente traça o fibro para ver uma projeção para baixo, mas a gente já sabe que essa média puxa muito. É uma média que no dólar puxa mais que no Bovespa. Então a chance de pelo menos vir nessa média é muito grande. Ela está passando ali perto de 2,90. Então, pelo menos na média. Eu acho que vai passar, mas pelo menos na média. Que encaixa com a história do Bovespa ser para cima, né? O dólar para baixo, o Bovespa para cima. E faltando uma alta do dólar, que é a baixa do Bovespa, ali perto do 42.700. Aqui a Vale, uma simetria que eu falei próxima da Vale, né? Essa simetria é muito interessante, porque olha lá, são 3 fundos, aqui são 3 fundos, é um espelho, né, senhores? Para baixo, aqui para baixo, né, a alta aqui, e aí o detalhe aqui, ó, verde, laranja e roxo, o detalhe verde, laranja e roxo, queda para vinho, olha lá, queda para vinho. Isso aqui foi o antes, né? Vamos ver o depois. Perdão, não tracei o depois. O depois, a gente fez essa queda. A gente já perdeu esse fundo. Ó, aqui a gente não tinha perdido, né? E a gente até deu uma altinha muito pequena, de um dia só. A gente estaria aqui, ó, na Vale. Aí é óbvio, senhores, pode ser da onde está a alta, pode ser daqui. É claro que, como o Bovespa, eu estou imaginando lá perto do dia 27, eu chutaria que a Vale tende a acompanhar o Bovespa, quer dizer, então perto do final do mês. Então ela tendendo a cair também, fazer ou um novo fundo. Isso aqui também é um M, eu não plotei ele aqui, mas eu posso dizer para os senhores que 11,20 é uma projeção desse M, mas ele tem projeções mais em cima. Então ele poderia parar aqui, poderia parar nesse fundo, ou poderia ir no 11,20, mas o 11,20 é muito forte. E porque tem essa figura e tem a projeção do M. Mas não tem como dizer se é no 11,20, se a Vale já fez, ou se é nesse fundo que é o 11, acho que é 11,40 e poucos daqui a Vale, 11,50. Aqui o oil em cima, né, que é o crude oil lá fora, que é operado lá fora, e aqui a Petrobras. Eu botei os dois gráficos para vocês verem que eles são idênticos na forma, né, no tempo e no tamanho, né. É claro que uma diferença gritante é que o petróleo ele ficou lá em cima, né, entre o 100 e o 114 durante anos, né, durante 3 anos e uns 5 anos, e a Petrobras ficou caindo, né. Então, e aí nessa última, aí a Petrobras foi pro 24 e deu um crash, e o oil saiu do 100 e deu um crash. Aí desde o 24 e do 100, as figuras são muito parecidas. Sendo que a Petrobras ela veio antes, né? Esse 24 é muito antes do 100 do oil. Mas, e aí o oil caiu mais rápido, e aqui, ó, desde aqui a figura é igual. É muito igual. É óbvio que todo mundo dá para perceber isso, né? Inclusive no detalhe, o que eu quero dizer, olha aqui, ó, se você pegar esse fundo, ó, tem uma alta, um bolo, uma alta e aí começa a queda. Então, se você pegar desse fundo, uma alta, um bolo, uma alta e uma queda. Então, é muito parecido. E aí, isso é muito interessante porque aquela mesma história, quando um sai antes que o outro, você pode imaginar o futuro de um deles, né? O que eu quero dizer com isso? Senhores, o petróleo, ele já tinha perdido esse fundo aqui, ó. Que era a Petrobras perder esse fundo. A Petrobras ainda estava aqui, né? E o petróleo já tinha perdido. Então todo mundo pode dizer que aquela história do prejuízo dela, que veio um pouco acima e caiu. Só que o prejuízo que veio um pouco acima, o prejuízo que veio pior, estavam esperando 2 bi, veio 4 bi. Só que ela abriu caindo e voltou no mesmo dia.
e depois voltou a cair mais forte. Que era o que o gráfico do oil já estava dizendo. Então o que pode acontecer, o oil, como o oil está um pouco na frente, pode acontecer do oil fazer um fundo e partir na frente. Vai dar um sinal fantástico para a compra de Petrobras. Porque ele pode partir na frente e aí seria a compra da Petrobras. É claro que você pode passar um calor em relação a isso, porque pode demorar lá 3, 4, 5 dias, a Petrobras ainda caindo e o oil já subindo, mas é muito difícil de não acompanhar depois, né? Então, mesmo que caia 3 ou 4 dias, na hora que subir, você já vai estar ganhando alguma coisa. Então, e de qualquer maneira, os dois numa simetria, né? Que dá para perceber aqui, né? Que isso aqui é parecido com isso aqui, e o espelho seria aqui, ó, nesse meio aqui. E a alta é isso aqui, né? Então, alta para Petrobras e para o oil, a mesma alta, né? Mas o fundo, o detalhe do fundo é a mesma história. É quase impossível de dizer, mas é a mesma história do Bovespa. Eu estou esperando um pouco ali para o final do mês, entre o dia 27, entre o dia 25 e o dia 5, um fundo do petróleo e um fundo da Petrobras. Mas podendo ser antes, podendo já ser aqui, não tem como você precisar, né, o detalhe do detalhe. Mas o que eu estou esperando no médio prazo é um fundo e uma alta muito forte. Agora o S&P. O S&P, a figura tinha plotado exatamente o que o S&P fez, né? Quem está acompanhando os vídeos, eu operei essa alta, mas o que aconteceu? A minha projeção era mais ou menos por aqui, né? Entre 2040 e 2070, e o S&P foi até 2110. O que é normal, né? É óbvio que não tem a precisão do detalhe, eu falei isso. Eu cheguei a vender perto do 2050, fui estopado, depois eu vendi de novo no 280 e aí eu não zerei. Eu fui vendendo aqui para cima e o S&P caiu forte, olha lá. Fez uma queda bem forte. Eu já zerei uma boa parte da minha venda, estou com muito pouca coisa vendida. E o S&P, o que eu estou esperando é o S&P vir aqui perto do 1960, porque isso aqui é um ABCD estendido, olha lá. A, B, C, D. Então, o tamanho dessa B é o tamanho dessa CD. Então, o que eu estou esperando é perto do 1960, né? E aí, isso aqui é o que tinha naquela figura, né? Que é uma alta forte para o topo de novo, uma queda, e aí a decisão se vai cair ou se vai subir, né? Porque, olha só, se você pegar o S&P no mensal, acontece uma coisa bem interessante. Esse candle que eu falei, que estava projetando lá 2,40, 2,70, se você vê o tamanho desse candle roxo aqui, ó, ele tem exatamente 221 pips, né, pontos. Sabe quanto tem esse azul aqui, ó? Que era onde ele devia acontecer, né? Porque olha só, o último de crash, né? Olha lá, o último de crash, que tem um pavio, um vermelho no meio dos dois, pequeno, olha lá, o vermelho no meio dos dois, pequeno, e aí um azul forte, e aí um azul forte. Quer dizer, aonde ele devia acontecer, ele aconteceu, e ele tinha 221 pontos. Senhores, esse candle tem 221,50 pontos. 221,50. Quer dizer, é o mesmo 221, né? Esses aqui, eles são diferentes assim por 20 pips, quer dizer, eles são muito parecidos em tamanho, mas são aproximados e não cravaram. Esse aqui cravou. Então, o que a gente imagina é que esse aqui pode cravar ou fazer muito aproximado. Se ele cravar ou fizer muito aproximado, ele vai aqui, ó, entre 1950 e 1980. Que é a projeção daquele ABCD no 1960. Então a chance da gente parar por aqui é muito grande. E de ter essa alta é muito grande, essa volta, porque essa volta tem... O ABCD ele estanca movimento, e essa alta tem nessa figura também, olha lá, porque é uma alta. E aí aqui a decisão. Eu ponho uma decisão aqui porque... Pelo desenho cravado, você vai embora e o S&P não para mais de subir, né? Quer fazer isso tudo para cima de novo. Por isso que eu botei essa seta. E o favorito é isso. Por quê? Porque isso aqui está muito igual. E isso aqui está muito igual. Então o favorito é sair para cima e não parar tão cedo. Mas existe essa possibilidade aqui, por quê? Porque esse topo em maio foi um cruzamento mensal, ó. Ele está aqui, ó. Então cruzamentos mensais tendem a fazer
uma inversão mais duradoura. A gente tem o ciclo de 17 anos que acaba em 2017, então seria baixa até 2017 e seria o acerto do ciclo na perfeição. Esse ciclo nunca errou em 200 anos, então é alguma coisa a ser respeitada. Mas o que acontece com ciclos? Ciclos são coisas muito longas, então você operar baseado nesses ciclos é bem complicado. Então fica a dúvida. O que vai decidir essa dúvida? Essa dúvida decide se você romper o topo aqui do 2130, a chance de você ir embora, fazer isso tudo, passa a ser gigante. E se você perder o 1980, o 1800, que aqui é 1850, mas eu ponho 1800, né, para dar alguma coisa mais para baixo. Se você perder 1800, a chance de você fazer o que o ciclo está dizendo 17 anos passa a ser muito grande. Então aí seria a queda lá até próximo de final de 2016, ou podendo ir até o meio de 2017, e se não perder, a gente sair para cima e o S&P vai embora. Então o S&P é isso. Então agora isso tudo é futuro, né? A gente não sabe se vai acontecer, é o que tudo indica e é o que o presente está dizendo, né? O presente diz que o futuro que vai acontecer é esse, mas a gente pode, eu até esqueci de falar sobre o presente, mas eu posso traçar ele agora. O presente está vendido, né? Porque aquela história, a gente fez um topo aqui, está vendido já há algum tempo, né? Ele ameaçou cortar a linha aqui, ó, mas abortou, né? Ele não fechou cortando a linha, ele fechou abaixo. E aí voltou a cair, fez um bolo, está bem embolado por causa desse bolo. Então, por enquanto, continua vendido e os contratos continuam comprados, diminuiu um pouco, era 120, foi para 110, mas, e aquela história, o que a gente está imaginando é que isso aqui é um fundo, e o que a gente está imaginando é que esse bolo todo aqui é um fundo. Então a gente tem um fundo, dentro de um fundo maior, jogando tudo isso saindo para cima, né? Para tudo isso sair para cima, tem que sair primeiro a parte menor, né? E sair a parte menor para cima é romper os 50 mil e fechar acima dos 50 mil. E se ele sair para baixo, é perder o 42.700 e fechar abaixo de 42.700. Então, o que o presente está dizendo, porque na ferramenta contratos é presente, está dizendo que esse bolo sai para cima e que aquele bolo maior também sai para cima. Mas o aqui agora continua vendido, né? Então, se a gente perde 42.700, ele vende mais, porque o aqui agora ele só olha topos e fundos e linhas, né? Então, para o aqui agora comprar, ele tem que romper alguma linha. A gente já tem uma linha próxima aqui, ó. E tem a linha principal, obviamente, é os 50 mil. Então, é a confirmação de tudo que eu falei de futuro para cima, né? Porque ainda tem futuro para baixo também, né? Mas o futuro é para baixo e depois para cima. O movimento principal do futuro é para cima, mas para ele acontecer e para ele ser confirmado, tem que romper os 50 mil. Então é isso.